Bom dia a todos, que bom que estamos juntos aqui em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Eu gostaria de pensar com todos vocês sobre o desafio de amar, o desafio de estabelecermos relações em que o amor seja a marca maior entre nós. E aí eu gostaria de pensar, de princípio, aquilo que está em Mateus capítulo 5, versos 43 e 44, que diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha, amar é algo muito desafiador. Esse texto, aliás, é bastante intrigante pelo desafio que ele nos coloca para que nós venhamos a nutrir os nossos corações de amor e, por conseguinte, nas nossas relações. É tão desafiador amar que, na verdade, Jesus aqui ele se deparou inicialmente com o desafio de uma interpretação. Quando ele diz no verso 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A primeira parte, amarás o teu próximo, ela se encontra em Levítico capítulo 19 e 18, mas em nenhuma parte da Bíblia se encontra a segunda parte que diz, e odiarás o teu inimigo. Na verdade, Jesus se deparou com aquilo que era dito, aquilo que era interpretado a partir dos fariseus, a partir daquelas pessoas que estavam imbuídas da interpretação da palavra de Deus. E com isso, nós nos colocamos diante desse desafio que é amar, que é até interpretar o que o texto está nos falando, mas muito mais do que conceito, é pensar no exemplo, é pensar em situações em que de fato o amor se fez presente. E aí me faz lembrar também em João 3,16, quando o evangelista disse assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, o amor ali não foi explicado com o conceito do que é amar, mas foi falado através da própria doação de Deus mesmo, através de seu Filho que se tornou carne e habitou entre nós. De modo o amor que se doou pela humanidade para resgatar a humanidade. Certa vez eu ouvi de um pastor, o pastor Samuel Munguba, ele disse assim num culto, numa igreja, num culto do qual eu participei e ouvi dele, ele disse assim, olha, tem pessoas na minha igreja que eu não gosto do caráter, eu não gosto da ética delas, eu não gosto do comportamento, mas eu as amo. Eu fiquei pensando, bem, se dentre os mortais alguém foi capaz de amar dessa forma, um dia eu chego lá. Mas de fato amar é um grande desafio. E que o texto vai nos dar a luz que nós conseguimos, o amor ele pode surgir dentro do nosso coração a partir do olhar de Deus, quando ele nos diz aqui no verso 45. Aliás, o verso 44 ele vai dizer, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, esse é o nosso desafio, é não aniquilar o nosso inimigo, mas amá-lo. E ele vai dizer assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Ora, na verdade aqui não está uma condição para ser filho de Deus, mas se espera que dos filhos de Deus, ou seja, daqueles que têm um relacionamento de intimidade com o Senhor, uma relação filial, ele já traga em si, no seu coração, essa capacidade de amar o inimigo. Na verdade, tão somente precisamos resgatar dentro de nós a nossa relação de filho para com o nosso Pai Celestial. E lembrar, por exemplo, que nós somos filhos de Deus porque Ele nos perdoou dos nossos pecados. Na verdade, cada vez que nós olhamos para a pessoa que é nosso inimigo, e que muitas vezes somos tomados com um coração de indignidade, de revolta, e muitas vezes com um sentimento até de aniquilação, nós podemos sim lembrar que nós fomos perdoados por Deus, que nós somos filhos de Deus. E que daí nós podemos então fazer com que venha emergir de dentro do nosso coração esse amor e olhar para o outro com esse olhar de misericórdia. Aliás, a palavra de Deus vai nos dizer que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos
consumidos e que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque se ele fosse destruir segundo as nossas obras, ele ia ter que destruir a todos. Mas, no entanto, o Senhor não é aquele que aniquila o inimigo, mas é aquele que sempre se coloca para resgatar, para reconciliar aquela vida consigo. Nesse sentido, nós precisamos nutrir a nossa relação filial com o Senhor, a nossa relação entre filho e pai, de modo que nós percebamos também a sua graça. Ele diz aqui, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ou seja, a graça de Deus vem sobre todos, vem para todos. E cada um vai sim responder diante de Deus segundo aquilo que é a sua resposta para com Deus, no sentido de crer, ou no sentido de recebê-lo como Salvador da sua vida. Aí ele vai dizer no verso 46, porque se amares os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ora, às vezes até é desafiador amar aqueles que está próximo de nós, né? Aqueles que são os nossos familiares, nossos amigos, quanto mais amar os nossos inimigos. Então nós podemos fazer de forma diferente. Ele diz, e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Ou seja, quando nós nos colocamos e aperfeiçoamos a nossa relação filial, quando nós renovamos a nossa fé em Cristo como filhos de Deus, como aqueles que fomos alvos do seu amor, imediatamente nós temos sim, há de surgir dentro de nós, e surge sim dentro de nós, essa capacidade de olhar para o inimigo não como aquele que precisa ser aniquilado, mas como aquele que precisa sim ser amado. E a oração, então, é um instrumento fantástico, porque ele vai nos dizer, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Certamente não é orar para destruir, mas é orar porque nós estamos precisando da oração. E a oração que nós fazemos a Deus, ela há de transformar o nosso coração. Vivemos esse tempo, de polarização, esse tempo de tantas dificuldades, mas nós haveremos de desenvolver dentro do nosso coração um coração mais tolerante, um coração mais generoso, um coração de quem é filho de Deus e por isso tem a capacidade de amar o inimigo. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê essa capacidade através da ação do seu Santo Espírito dentro dos nossos corações. Que Deus abençoe e que venha abençoar todas as nossas relações.